Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bioquímica em Casa. Hoje iremos falar sobre a saúde dos felinos, abordando uma das doenças mais comuns entre eles, a lipidose hepática, que nada mais é do que uma hepatopatia aguda devido ao acúmulo massivo de gordura nos hepatócitos. No programa de hoje, trouxemos 3 especialistas para tratar do assunto e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Então bora lá! Ai, filha da tua avó, hoje eu vim perguntar do meu gatinho. Olha, ele tá com uma cara meio estranha, uns olhos meio amarelos, sabe? E a gente só dá vegetal pra ele, que nem foi feita a dieta, dieta lá de vegetal, sabe? E aí ele tá vomitando, tá com diarreia e fazendo cocô, né? É estranho. E não quer mais brincar comigo, não quer mais comer os vegetal. E o que você acha que pode ser? Minha mãe disse que é uma tal de lidose, lidiose, acho que é lipidose. É isso mesmo? Bom, primeiramente é uma honra estar aqui no programa Bioquímica em Casa. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Priscila Cooper Antônio e eu vou te ajudar com essa situação. Pelo que você relatou, seu gatinho realmente tem lipidose hepática e ela muito provavelmente foi causada por conta da dieta vegana que vocês estão fornecendo a ele. Eu vou explicar um pouco sobre a doença para te ajudar. A lipidose hepática é a doença mais comum em felinos e ela se dá pelo extenso acúmulo de gordura nos hepatócitos, que são as células do fígado. Ela é causada por longos períodos de hiporexia, que seria falta de apetite, e de anorexia. Ela é comum em gatos acima do peso, sendo que a obesidade é o principal fator predisponente para que a doença venha a ocorrer. Então, com o jejum prolongado, né, dado pela hiporexia e pela anorexia, o corpo vai necessitar de vias alternativas para a obtenção de energia, já que ele não vai ter nutrientes, né, provenientes da alimentação. Então, ele vai realizar lipólise, que é a quebra dos triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol, e a mobilização de gordura intrahepática. Porém, o que pode vir a ocorrer é que essa gordura se acumule muito no fígado. Então, se houver um excesso de gordura, o fígado pode vir a não suportar, o que vai causar a lipidose hepática. A principal causa para a lipidose hepática é a subnutrição proteica, sendo que todos os animais estão sujeitos a essa doença por decorrência da subnutrição proteica. Porém, os felinos são os mais suscetíveis. E por que isso acontece? Isso acontece porque os felinos são carnívoros obrigatórios e também porque eles necessitam de aminoácidos essenciais para a mobilização de gordura, como a metionina, a arginina, a carnitina e a taurina. O que significa ser um carnívoro obrigatório? Significa que eles só absorvem nutrientes, né, provenientes de proteínas e gorduras. Isso ocorre porque eles não têm conjuntos enzimáticos capazes de degradar e absorver carboidratos tanto estruturais quanto não estruturais. Então, isso faz com que eles tenham uma alta demanda proteica. Bom, para entender melhor, vamos falar sobre a glicose. Então, mesmo que eles não tenham conjuntos enzimáticos capazes de degradar carboidratos, eles precisam desse carboidrato, que é a glicose. Porém, como eles só consomem proteínas, eles vão então fazer com que a glicose entre no corpo através dos aminoácidos. Isso vai ocorrer através da gliconeogênese. Então, os aminoácidos, né, são substratos que através da gliconeogênese vão formar a glicose. Além disso, os aminoácidos eles são utilizados para a produção de proteínas estruturais e enzimas no corpo. Então, tem uma alta demanda, né, por aminoácidos. É por isso que o ciclo da ureia nos felinos tem que estar constantemente ativo. Entrando um pouco no tópico de aminoácidos essenciais para os felinos, eu dei aqui como exemplo a arginina e a carnitina. A arginina ela é essencial para o bom funcionamento do ciclo da ureia. Então, se você tiver uma subnutrição proteica, você não vai ter esse aminoácido no organismo do felino, o que vai causar uma deficiência no ciclo da ureia, o que pode inclusive levar a uma hiperamonemia, que é um excesso de amônia no corpo que é tóxico ao animal. Já a carnitina, ela vai estar relacionada à mobilização de gorduras e de ácidos graxos no fígado. Então, se você não tem carnitina, não vai ter como mobilizar esses ácidos graxos
para a mitocôndria dos hepatócitos e não vai ocorrer a beta-oxidação, então vai ter um acúmulo de gordura no fígado. Mas o que fazer para prevenir a doença? Primeiro, não dá em hipótese alguma dieta vegana ou vegetariana para os felinos. Segundo, sempre manter seu gato num peso ideal para o porte dele e para a idade dele. Sempre fornecer alimentos que o gato aprecie, para que não corra o risco de rejeição. Não realizar mudanças bruscas na alimentação, porque como os gatos não gostam de mudanças, né, isso pode levar a uma falta de apetite e uma consequente lipidose. E sempre realizar exercícios, porque os exercícios eles vão auxiliar na redução do estresse, vão prevenir a obesidade e vão aumentar a imunidade do gato. Boa tarde, programa Bioquímica em Casa. Hoje eu tô com meu gato, ele acabou de ser diagnosticado com lipidose hepática e eu tenho algumas perguntas. Primeiro, existe mais de um tipo de lipidose hepática? Segundo, quais são os sintomas que um gato pode ter com lipidose hepática? E terceiro, isso traz alguma consequência para o meu gato? Obrigada! Olá, meu nome é Gabriele Larissa Cordeiro e primeiramente eu gostaria de agradecer ao programa Bioquímica em Casa pelo convite. E hoje eu vou falar sobre lipidose hepática em felinos, especificamente sobre os tipos, sintomas e consequências que esta traz ao animal. Bom, existem dois tipos de lipidose hepática, a primária e a secundária. A primária não se manifesta a partir de outra doença, ou seja, ela não possui uma causa propriamente dita. Esta ocorre em gatos saudáveis após os mesmos passarem por momentos estressantes e virem a ter uma baixa na ingestão de alimentos, ou gatos que passam por um período na baixa da oferta de alimentos, ou mudança na palatabilidade alimentar. Mesmo não tendo uma causa específica, esse tipo de lipidose acomete usualmente gatos obesos ou com um sobrepeso considerável, pois estes possuem uma grande quantidade de gordura periférica pronta para ser mobilizada para o fígado em qualquer situação de carência energética. Já a lipidose hepática secundária, ela se manifesta em gatos que desenvolvem anorexia como consequência de uma doença concomitante. Alguns exemplos de doenças concomitantes que podem gerar anorexia são a diabetes mellitus, doenças hepatobiliares, pancreatite, doença renal crônica e neoplasias. Já neste tipo de lipidose pode acometer animais de qualquer score corporal, desde anoréxicos até obesos, e não como na lipidose hepática primária, que acomete usualmente gatos obesos. Agora os sintomas, dentre os sintomas a gente pode citar perda de peso, perda do apetite, icterícia, que é a coloração amarelada da pele, palato, mucosas e até mesmo da esclera, náuseas, vômitos, diarreias, desidratação, letargia, cansaço, enfraquecimento, produção excessiva de saliva e até mesmo seborréia. E como ponto final a gente vai citar algumas consequências que estas trazem para o organismo, que são o acúmulo de gordura, hipocalemia, que é um nível abaixo do normal de potássio no sangue, coagulopatia, que é qualquer distúrbio de coagulação sanguínea, esgotamento hepático de glicogênio, aumento de triacilgliceróis e ácidos graxos plasmáticos, aumento da fosfatase alcalina e transaminases no plasma. Bom, por hoje é só. Muito obrigada a todos e muito obrigada ao programa Bioquímica em Casa. Boa tarde, programa Bioquímica em Casa. Hoje eu gostaria de saber, porque eu tenho vários gatinhos aqui comigo, porque eu cuido dos gatinhos, sabe? Eu gostaria de saber que funciona esse negócio de lipidose hepática. Eu tenho alguns gatos aqui comigo, porque eu resgato gato, E aí eu tenho alguns gatos aqui comigo
que eles têm essa tal de lipidose hepática. E aí eu gostaria de saber como que funciona esse tratamento, sabe? E eu gosto muito do programa de vocês. Eu sempre assisto quando eu tô com as minhas amigas tomando chá da tarde, sabe? Que uma vez, quando eu era mais jovem, eu queria ser veterinária, né? Mas aí eu acabei virando professora mesmo, sabe? Muito obrigada. Tchau! Boa tarde, programa Bioquímica em Casa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Vocês sabem que eu fico sempre muito feliz de ser chamada para o programa de vocês. Eu sou a doutora Luísa e hoje eu vou comentar um pouco sobre a lipidose hepática felina. Vamos começar pelas causas. Primeiro, é sempre importante dizer que a lipidose hepática felina não é causada por um único fator. Normalmente é um conjunto de fatores que acontecem no organismo desse gatinho que leva à lipidose. A principal causa em gatos domésticos é a obesidade. Mas por que obesidade? Gatos obesos estão acostumados com consumo na dieta muito grande de proteínas. Então, quando esse consumo cai, mesmo que sutilmente, o corpo desse gatinho já sente e produz a lipidose. Outra causa importante é a privação de alimento, a anorexia, ou o jejum prolongado voluntário. Esse jejum prolongado voluntário é causado muitas vezes pelo estresse nesses gatinhos. Esses dois fatores levam à subnutrição proteica. Uma outra causa da lipidose hepática felina é o aumento súbito da demanda energética. Normalmente, quando esse gato, da noite para o dia, precisa de mais energia do que ele está acostumado a obter. Causas secundárias da lipidose hepática, que também merecem ser comentadas, é a intoxicação por etanol. Esse etanol é um precursor de acetato e esse acetato induz a produção de triacilglicerídeos. Também a diabetes mellitus, que é todo aquele problema com a insulina, que não consegue utilizar a glicose como fonte energética. E também danos em organelas do fígado, normalmente os peroxissomos, que leva a todo um comprometimento da função hepática. Quando falamos da lipidose hepática felina, é interessante entender o mecanismo bioquímico por trás dela. Ela pode ocorrer por 3 causas bioquímicas: o excesso da mobilização de gordura lá do tecido adiposo para o fígado, a ineficiência da retirada dessa gordura do fígado ou simplesmente a síntese excessiva de gordura. Os felinos utilizam a gliconeogênese como fonte principal de obtenção energética. Como que isso acontece? A partir de aminoácidos provenientes da dieta, que são encaminhados para a gliconeogênese para a produção de glicose, e essa glicose é encaminhada para os tecidos como fonte energética. Quando ocorre a subnutrição proteica, como eu já comentei, esses gatinhos não têm esses aminoácidos para serem encaminhados para a gliconeogênese. Então, o corpo deles recorre à mobilização de gordura lá no tecido adiposo para o fígado para a realização da beta-oxidação e, a partir da beta-oxidação, obtenção energética. Com a subnutrição proteica, também acontece a deficiência da produção de alguns aminoácidos essenciais, principalmente o que é relevante comentar nesse tema, a arginina e a carnitina, como a doutora Priscila já comentou. A arginina é essencial para a manutenção do ciclo da ureia e a carnitina é essencial como um marcador, um transportador de ácidos graxos para dentro da mitocôndria para realizar a beta-oxidação. Como não temos nem a arginina nem a carnitina, não conseguimos fazer a beta-oxidação. Então, os gatinhos acabam tendo um balanço energético negativo. É importante comentar também que a ineficiência da retirada dessa gordura do fígado acontece porque, com a subnutrição proteica, eles deixam de produzir algumas proteínas essenciais para a síntese de lipoproteínas carregadoras de gordura para a periferia do corpo. Então, além dessa gordura ser mobilizada em excesso, ela não vai conseguir sair do fígado, causando o fígado gorduroso. E para finalizar, eu vou comentar um pouquinho sobre o tratamento da lipidose hepática felina. O que você deve fazer? É importante você corrigir o déficit energético o quanto antes, porque essa doença pode ser fatal. Então, para isso, você vai introduzir na dieta do seu gatinho lentamente para evitar uma síndrome da retroalimentação, um conteúdo altamente proteico e pobre em carboidratos. Se o gatinho se recusar a se alimentar voluntariamente ou estiver muito debilitado, você pode levá-lo ao veterinário para que esse veterinário sugira
a melhor sonda para aplicar no seu gatinho, podendo ser a nasogástrica, a esofágica ou a gástrica, sendo a gástrica mais recomendada porque com ela você consegue introduzir um alimento de maior diâmetro e ela pode ficar no corpo do seu gatinho por mais tempo. É interessante também a administração de L-carnitina para auxiliar na entrada de ácidos graxos na mitocôndria e realização da metoxidação. Muito obrigada, doutoras, pelo esclarecimento. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E no episódio de hoje é só. Nos encontramos semana que vem, no próximo episódio de Bioquímica em Casa.